Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal Shekinah Web. A mensagem para a sua meditação está em Juízes, capítulo 16 de Juízes, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Essa mensagem da palavra do Senhor fala acerca de Sansão. Sansão, desde o ventre, era nazireu de Deus. Significa consagrado, ungido, escolhido pelo Senhor. Antes de Sansão nascer, o Senhor já havia falado com sua mãe, havia falado com seus pais acerca da criança que nasceria. Ele seria um nazireu, seria um ungido do Senhor, e o Senhor falou que não poderiam cortar o seu cabelo. O Senhor falou também acerca do vinho que ele não poderia beber. O Senhor falou aos seus pais, orientando seus pais acerca do que deveriam fazer. E diz a palavra de Deus que nasceu aquela criança já consagrada ao Senhor desde o ventre. Aquela criança foi crescendo e o Senhor era com ele. A unção de Deus era sobre a vida de Sansão. Ele era diferente, era separado por Deus, ungido, consagrado ao Senhor. E o Senhor havia alertado a seus pais, e também Sansão sabia que era um escolhido do Senhor, que era um nazireu de Deus. Mas Sansão, quando ele cresceu, relata a palavra do Senhor, aquele escolhido, aquele quem Deus já consagrou, já escolheu, era para reinar, era para, melhor dizendo, ser juiz do povo de Deus por mais tempo. Mas Sansão só ficou 20 anos como juiz. Mas não era aquilo que o Senhor queria. O Senhor havia determinado para que ele ficasse por mais tempo como juiz sobre o povo. O Senhor o separou, o levantou para livrar, para libertar o povo de Israel. Um povo que o inimigo estava subjugando, estava oprimindo. Então o Senhor fez com que Sansão nascesse já consagrado ao Senhor, já ungido, para que ele então libertasse, livrasse o povo de Israel das mãos do inimigo
que eram os filisteus. Mas Sansão, relata a palavra do Senhor, que ele deixou-se envolver pelos desejos carnais, deixou-se envolver o seu coração, e uma das mulheres com a qual ele envolveu, que o levou, podemos dizer, ao fracasso, à decadência, foi quando ele se envolveu com aquela mulher, aquela prostituta chamada Dalila, porque antes ele havia se casado, mas quando ele se envolveu com Dalila, quando ele se envolveu com ela, isso o levou ao fracasso. Isso o levou a cair nas mãos dos filisteus. Ele deixou-se levar pelos desejos carnais, pelo desejo do seu coração, se envolvendo com aquela mulher. Por isso que o Senhor nos manda guardarmos, sim, os nossos olhos, onde colocamos os nossos olhos, porque quando Sansão, ele olhou para aquela mulher, o desejo entrou em seu coração. O Senhor fala também acerca de guardarmos o nosso coração, porque muitos costumam dizer assim: quem tem a chave do coração somos nós mesmos, e nós devemos guardar o nosso coração, e Sansão não o fez. Ele agiu de uma forma diferente que não agradou ao Senhor. Ele poderia ter se casado com alguma mulher do seu povo, mas ele se sentiu atraído, seduzido, deixando-se levar pelo coração, se envolvendo com Dalila. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela pertencia ao povo filisteu, e por dinheiro eles conseguiram lhe oferecer dinheiro, ao ponto em que ela foi convencida, então, a falar com Sansão, a falar com ele, para que ele abrisse o seu coração para ela. E como ele estava envolvido, seu coração envolvido, o desejo que tinha por aquela mulher, isso fez abrir seu coração e contar o seu segredo, que era consagrado ao Senhor, que era nazireu de Deus, e se fosse cortado o seu cabelo, ele perderia a sua força, porque os filisteus, durante anos, tentavam destruir a Sansão, que estava como juiz do povo, defendendo, livrando o povo de Israel. Eles não conseguiam. Antes, quando era só contra o povo sofreu, eles foram oprimidos, o inimigo os oprimiu, os subjugou, mas quando Sansão estava como juiz, ele os defendeu, porque o Senhor estava com ele. E eles queriam destruir Sansão, queriam destruir para continuar oprimindo o povo de Israel. E quando ele contou que era um nazireu de Deus e falou sobre os seus cabelos, se cortasse os seus cabelos, eram 7 tranças, diz a palavra do Senhor. Se fosse cortado, ele perderia a força. Quando abriu o seu coração para aquela mulher, ela recebeu o dinheiro dos filisteus e chamou alguém para que cortasse os seus cabelos. E quando foram cortadas 7 tranças de Sansão, ele perdeu a força. O Espírito de Deus então se afastou-se daquele homem que era consagrado, que era nazireu de Deus, que era separado. O Espírito de Deus se afastou e os filisteus conseguiram levá-lo preso. A palavra do Senhor relata que arrancaram os seus olhos e o levaram como escravo. Ele ficou como escravo do povo filisteu. Foi grande o sofrimento de Sansão, que a palavra diz: arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E ele ficava ali realizando aquele trabalho como escravo dos filisteus,
sofrendo nas mãos dos filisteus. Mas entenda uma coisa: quando é nazireu de Deus, não deixa de ser. Aquele que tem um sinal, que tem a marca de Deus, essa marca, esse sinal não é tirado. Ele sim foi levado, estava ali oprimido, seus olhos foram arrancados, estava nas mãos do inimigo, mas aquele sinal de Deus da vida daquele homem não foi tirado. Aquele sinal, o inimigo conseguiu sim arrancar seus olhos, conseguiu torná-lo escravo, mas a marca de Deus na sua vida, isso o inimigo não conseguiu tirar. Quando o escolhido de Deus é consagrado do Senhor, não, o inimigo não pode tirar a marca de Deus, o sinal de Deus da vida daquele que é escolhido. O inimigo luta, o inimigo pode fazer de tudo, pode tentar até tirar a vida, mas o sinal, a marca de Deus na vida de um escolhido não pode ser tirado. E esse sinal de Deus não foi tirado da vida de Sansão. O sinal de Deus não foi tirado da vida dele, porque aquele que é ungido, aquele que é, posso dizer para você que está acompanhando essa mensagem, que é nazireu de Deus, não deixa de ser. Ele estava ali, os inimigos queriam vê-lo destruído, estavam pensando: agora conseguimos o que queríamos, conseguimos, ele está em nossas mãos. Ele podia estar sim, não estava mais com seus olhos, os olhos haviam sido arrancados, estava ali em grande sofrimento, mas a marca de Deus ainda estava ali, e os cabelos que foram cortados foram crescendo novamente, e aquele homem, ele se arrependeu do que ele havia feito. Ele, um consagrado, ungido do Senhor, que trilhou outro caminho que não agradou a Deus. Ele então reconheceu que havia falhado, porque não havia sido cumprido através dele o que Deus queria cumprir, o que Deus queria realizar, por ele não ter obedecido. E quando ele se arrependeu, os cabelos voltaram a crescer, e o Senhor lhe deu mais uma chance. O Senhor lhe concedeu mais uma chance. Foi o dia em que estavam todos reunidos, filisteus. Era uma festa ali dos filisteus, mas o Senhor estava na vida de Sansão. O Senhor estava com ele. O Senhor, podemos dizer, o havia levantado de novo. E então o Senhor lhe concedeu o que ele pediu, uma última chance, a oportunidade. E ali, em sua morte, ele conseguiu derrotar, destruir mais filisteus do que quando estava com vida, porque ali ele conseguiu destruir naquele lugar que estavam os filisteus reunidos. Aquele lugar caiu sobre todos ali que estavam ali, e os filisteus tiveram sua vida destruída. Ele morreu também, mas o Senhor naquele dia lhe deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Aqueles cabelos voltaram a crescer, a unção, a força de Deus foi lhe dada de volta. Mas o que o Senhor quer falar hoje é que aquele que tem sua marca, o inimigo não pode tirar. E o Senhor está hoje falando contigo, que você se volte para Ele, para que você se volte para o Deus de poder, para que a unção de Deus, essa unção que um dia foi derramada, o poder de Deus, do Espírito Santo que foi colocado sobre a sua vida, mas que por algum motivo, algum erro, alguma falha cometida por você se afastou, mas a marca de Deus não foi tirada de você, o sinal de Deus ainda está em você, e
Entenda bem, aquele que é nazireu, consagrado, ungido, escolhido de Deus, nunca deixa de ser. O Senhor quer que você volte, Ele te dá essa oportunidade de voltar. E a unção que antes estava na sua vida, Ele quer conceder muito mais unção do que antes, muito mais graça do que antes, muito mais poder do que antes, porque você guarda no seu coração, você tem a marca de Deus, você é um escolhido, você é uma escolhida. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, entendemos por meio dessa palavra que aquele que é consagrado, escolhido do Senhor, não deixa, ó Deus, de ser escolhido. Ó Deus, aquele que tem o sinal do Senhor, a marca do Senhor, o inimigo não pode tirar, o inimigo pode tentar destruir a vida, como fez com Sansão, foi arrancado seus olhos, ficou como escravo, mas a marca do Senhor eles não puderam tirar da sua vida. Era um homem consagrado, ungido, nazireu de Deus, diz a palavra do Senhor. Por isso estou dizendo, aquele que é nazireu, aquele que é ungido, aquele que é escolhido, nunca deixa de ser. Meu Deus, levanta de novo essa pessoa que por algum motivo, ó Deus, caiu, se afastou dos teus caminhos, da tua presença. Levanta de novo e derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção, ó Deus, a unção do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, deixa aí o seu joinha e compartilhe. Que Deus te dê a vitória, que Ele te abençoe.